Fala galera, aqui é o Gide Ferreira e nós estamos na nossa jornada, né? Na nossa série de vídeos para se tornar um top tecladista em 8 semanas. E nessas séries de vídeos eu estou passando sacadas para que a gente consiga dominar o old school e o new school, né? Que é a escola antiga da música no geral no mundo, mas em particular o gospel americano e a nova escola, né, que a gente chama, que é o jazz, só que pegando só o que é principal, né? Deixa eu já colocar aqui, quando a gente trabalha old school, new school, a gente tem aqui nossos três aqui e nós trabalhamos só aqui dentro, ó. O gospel, a música popular, a maioria vai trabalhar dentro dessa região. Ela não pega tudo do gospel, ela não pega tudo da escola antiga, do blues, tudo do jazz e vem e coloca tudo dentro de um pacote. Não, ela trabalha só a parte principal. E hoje nós vamos falar sobre acordes de passagem, né? Nível 2. Eu vou até colocar aqui, ó, nível 2, né? Ó. Agora, quando a gente pensa em acordes de passagens, a gente está querendo um acorde que faça a ponte de um acorde para o outro, né? Porque é como se eu precisasse ir para o outro lado do rio e eu preciso de uma ponte, né? Quando você quer se tornar um top tecladista ali em um curto espaço de tempo, você precisa ter vários hacks na mão, né? E quando a gente pensa em campo harmônico, por exemplo, a gente tem aqui o nosso primeiro grau, né? Segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o nosso oitavo aqui. Estou colocando ele menor porque não que ele seja menos importante, mas porque ele é o 1, né? E aí, o que a gente tem dentro desse campo harmônico? A gente não tem nada de passagem aqui, né? Ó. Vamos pegar ele em dó, né? Ó. Dó, ré menor, mi menor, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, oitavo grau. Tá? A gente tem aqui os 7 graus, né? O oitavo é o 1 de novo, né? Quando a gente trabalha ali no ciclo ou no próprio símbolo do infinito, você vai ver que o símbolo do infinito é um 8 deitado. Porque o 8, ele é dos 9 números, dos 10 números que a gente tem, que o 0 não é considerado número, né? Mas dos números que a gente tem, o único que não tem uma emenda, que ele é todo fechado, é o 8. Então no 8 sempre recomeça alguma coisa. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente sempre está recomeçando uma nova fase quando finaliza o número 7, que é a sua semana termina com 7 dias, 8 é o 1 de novo. Então tem vários processos, se vocês forem ver, nas nossas próprias fases. A criança interior, ela é mapeada até 7 anos de idade, de 7 a 14, pré-adolescência ali. Então, se vocês forem ver, o número 7, ele está o tempo inteiro permeando aqui, só que ele não é o número mais importante da música. O número mais importante da música é o número 4, né? E para você entender os acordes de passagens, eu já até falei algumas vezes sobre os outros acordes de passagem, eu vou colocar aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, que daqui, ó, até aqui, a gente tem um acorde de passagem aqui, que a gente chama de segunda menor. Aí a gente tem um acorde de passagem entre esse e esse, que a gente chama de terça menor. A gente tem um acorde de passagem entre esse aqui, que a gente chama de quarta aumentada.
A gente tem um entre esse aqui, vou pôr em cima mesmo aqui, só para vocês entenderem. Quinta aumentada. Aqui, sétima menor. Tá? E aí, entre esses aqui, ó, não tem nenhum acorde de passagem. Quer dizer, dentro de uma música a gente pode ter ali 5 acordes de passagem, certo? Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, campo harmônico expandido, a gente faz isso aqui. Lembra que eu passei lá naquela primeira aula? Dó, Dó sustenido, Ré menor, Ré sustenido, Mi, né? Aí um Dó com baixo em Mi com quinta aumentada. Dó com quinta aumentada com baixo em Mi, que a gente altera ele para poder cair no Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, diminuto, Lá menor. E a gente está usando os acordes diminutos como uma passagem. Só que se eu for fazer isso em outro tom, vai funcionar do mesmo jeito. Então em Lá, por exemplo, ó, Lá, eu estou pensando em número e não em grau, em tom, né? Então, ó, Lá, Lá sustenido, Si, Dó diminuto, Lá com baixo em Dó sustenido. A gente está subindo o quê? Os graus, ó. Primeiro grau, segundo menor, segundo grau, terça menor, terça, quarta, pode ir olhando aqui, tá bom? Ó. Quarta aumentada, olha lá, ó. Quinta, quinta aumentada, sexta, sétima menor, sétima, para cair no 1. Se eu pensar em números, que aqui não vai dar para falar muito sobre isso, mas é só para vocês entenderem onde eu quero chegar em relação aos acordes de passagem, né? E quando a gente fala de passagens, a gente tem duas escolas para passagem. A gente tem a Old School, que é a escola antiga, e o New School, que é a nova escola. Old School, Blues, New School, Jazz. E aí, tudo isso sempre é baseado no meu acorde alvo, tá bom? Tudo na música está relacionado ao 2-5-1 em função, tá bom? E o 2-5-1, eu não vou falar sobre 2-5-1 em função aqui ainda, mas é só para vocês entenderem que o 2-5-1 em função, o princípio dele é o quê? O 2-5-1 em cadência. É só seguir, né? 2-5-1, 2-5-1. Cadência. Olha, estou esquecendo do teclado aqui, né? 2-5-1. A gente tem a sensação de distância, a sensação de tensão e a sensação de descanso. Então, levando isso para um nível mais filosófico, né? Vamos dizer assim. Nesse 2-5-1 é que você desenvolve a sinestesia. Eu vou só fazer de novo o campo harmônico que a gente fez aqui agora há pouco, que eu fiz sem o teclado. Então, ó, Dó, Dó sustenido, Ré menor, Ré sustenido diminuto, Mi menor, ou Dó com baixo em Mi, né? Aí, Dó com quinta aumentada, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Si, Si. Quer dizer, a gente trouxe as notas que saíram do campo harmônico com a regra jônico de volta como acordes de passagem, né? Só que aqui que está o ouro. Quando a gente traz esses acordes de volta como acordes de passagem, a gente não percebe que o 2-5-1, eu chamo de código 2-5-1, só que quando eu falo código 2-5-1, todo mundo lá dentro da comunidade já sabe que é função. Então, quando eu falo 2-5-1 para eles, eu não estou falando Ré menor, Sol, 7 e Dó. Eu estou falando distância, tensão e relaxamento. Quer dizer, eu estou fazendo um Dó sustenido para cair no Ré, ó. Ué, mas o Dó sustenido não tinha que ser o 5? Se o meu alvo é o Ré menor, que é o 1? No 1 eu descansei, ó. No 5 eu tensionei. No 1 eu descansei, no 5 eu tensionei, no 1 eu descansei. Ó. Tá bom? Perceberam que eu estou fazendo um Dó sustenido e Ré e tá dando a sensação de tensão e descanso, ó.
Agora, me explica isso. Como que pode um acorde que era para ser o 5 do Ré, que seria Lá7, me trazer essa sensação? Sabe por que isso acontece? Porque ele é o Lá7. Aqui que está o segredo. O 251 é a chave que eu chamo de a chave, né? Vou ver se eu consigo fazer a chavinha bem certinho aqui agora. Porque lá no outro eu errei tudo. Aí, mais ou menos. Só pra gente... Que abre qualquer porta da harmonia funcional e para que você consiga dominar. Agora, o que nós estamos estudando são acordes de passagem do nível 2, né? Então, quando a gente pegou aqui Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, né? Que é o Dó com baixo em Mi. Aí a gente tem Dó com quinto aumentado com baixo em Mi. Beleza. O que eu quero que vocês entendam é que esse diminuto que vem antes do acorde-alvo, se o meu acorde-alvo é o Ré menor, esse diminuto que vem antes dele, na verdade, é o 5 dele. Não só pela sensação de 5, que é a sensação de tensão, né? Ó, tensionei, ó. E resolvi. Então, Dó sustenido diminuto para cair no Ré menor. Agora me explica o que é esse acorde diminuto, então. Esse acorde diminuto, quando a gente pensa nele como tensão, o certo seria o 5 do Ré, né? Quem chama o Fá é o Dó7, concorda? Todo mundo concorda que quando eu tô indo pro Fá, meu pai falava assim, você precisa preparar para ir pro Fá, tem que fazer uma preparação. O que é preparação? Eu tô no Dó, quando eu tensiono ele, eu transformo ele em 5 de alguém. Entendeu? Ó, por quê? Porque 5 é tensão. Então, eu tô no Dó. O Dó é o 1 do campo harmônico de Dó. Mas quando eu transformo ele em Dó7, que a gente vai falar muito ainda na nossa caminhada aqui sobre dominante secundário, né? Dó7. O Dó7 chama quem? Chama o Fá. Então, se o meu Ré menor vai ser o meu próximo 1, que é o meu alvo, o 1 sempre é o alvo, é o meu descanso, é onde eu paro para... Não precisa ser necessariamente a minha casa, que é o Dó. Pode ser um posto de gasolina, pode ser um hotel na estrada. Então, quer dizer, o Ré menor, ele não é minha casa, mas ele é um lugar onde eu vou parar, eu vou descansar. Se eu vou descansar, quem que é o 5 do Ré menor? Lá7, para cair no Ré menor. Perceberam que o Lá7 é o 5 do Ré menor. Como que eu sei? Só fazer a escala do Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser até menor. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, é o Lá. Agora, para que ele gere tensão, eu tenho que transformar ele em sétima. Agora, por que a tensão acontece nos acordes com sétima? Por causa disso aqui, ó. Trítono. Tem um trítono dentro do acorde com sétima. Não é um sétima maior. Acorde 7. Tá bom? Que são acordes dominantes. Ó. Ele tem um trítono. Agora, por que esse acorde fica tão mais tensionado? Porque ele tem 2 trítonos dentro, ó. Um acorde diminuto tem 2 trítonos, ó. Ó. Tá vendo? Quer dizer, quando eu tenho o trítono, que é um intervalo de quarta aumentada, que é uma sensação muito estranha, né? Quando eu faço um Lá7, eu tenho um trítono aqui dentro. Então, quando eu faço Lá7, ele me chama para resolver no Ré menor, ó. Certo? Agora, o que me explica eu estar fazendo Dó sustenido diminuto aqui? Quando a gente vai trabalhar nos acordes de passagens no old school, a gente tem uma coisa chamada passagens, não acorde de passagem, passagem. Então, ó, o old school ele só trabalha com rotas e passagem. Então, ó, presta atenção aqui, ó, nas pontas, ó, ó. O Fá não sai daqui, tá vendo? Tô trabalhando rota. Ó. Ou, né? Trabalhei passagem, ó.
para cair no Ré menor. Quer dizer, quando eu trabalho a passagem para cair no Ré menor, ó, Lá, Si, Lá de novo, só que com o baixo em Dó sustenido. Ué? Então esse Dó sustenido que eu faço para cair no Ré menor, esse Ré sustenido diminuto, Dó sustenido diminuto que eu faço para cair no Ré menor, é um Lá7, é um Lá7. Olha só, se eu tirar a nona bemol do Lá aqui, ó, eu tô no Lá. Se eu fizer um Lá7 e colocar a nona bemol, ele vira um acorde diminuto, ó. Só que quando a gente trabalha a harmonia funcional, a gente tem o 2. Na função do 2, a gente tem o 2 e o 4. Depois, com certeza, eu vou estar fazendo um vídeo sobre a diferença entre 2-5-1 em cadência e 2-5-1 em função, né? Na função, o 2 e o 4, vamos pensar em Dó, o 2 e o 4, que seria o Ré menor e o Fá, tem a função 2, que é o quê? Distanciamento. É eles que trazem essa distância para chegar na minha casa, que é o 1. O 5 me gera uma tensão. Ó, tava quase chegando em casa, o pneu estourou. Ou tinha uma ponte que caiu ali, eu vou ter que dar a volta. Aí eu já fico nervoso, fico com raiva, é o quê? Tensão. E o 1 é minha casa, onde eu vou chegar. Então quer dizer, os dois acordes que geram tensão, dois entre aspas, que vai ter mais, tá? Mas dois acordes que geram tensão até eu chegar no meu alvo são o 5 e o 7. Então, ó, distância, estou muito longe, 2 e 4. Tensão, 5 e 7. E descanso, 1, 3 e 6, que é o que? O Dó, o Mi e o Lá. Independente se ser maior ou menor, ou diminuir, não importa. Dó, Mi e Lá. Isso é harmonia funcional, isso é função. Quer dizer, tanto o acorde de Dó quanto o acorde de Mi como o acorde de Lá, eles têm a função de deixar a música descansada. Então, ó, Deus está... Distanciei, tensionei e descansei. Perceberam? Ó, está... Distanciamento. Tensão, ó. Ó. E descansei. Tá bom? Só que se o Lá7 resolve no Ré, Lá7 resolve no Ré, Si7 resolve no Mi, dentro da harmonia funcional, ali quando a gente está falando de 2-5-1, nós não estamos falando do campo harmônico 2-5-1. 2-5-1 do campo harmônico é cadência, nós estamos falando de função. O meu 1 é o acorde que vai descansar. Se o meu acorde que vai descansar é o Ré menor, o Lá7 é meu 5. O Si meio diminuto é meu 2. Porque eu olho acorde por acorde. Então o 2-5-1 está baseado no acorde. O Lá7, então, eu pego o acorde Lá7 e penso, quem que é a relativa do Lá, né, no caso? Fá sustenido menor. E quem que é a antirrelativa do Lá? Que é, lembra do 1, 3 e 6? Quando a gente pensa no Dó, a relativa do Dó é o Lá, a antirrelativa é o Mi, que é a terça maior. Então quando eu penso no Lá7, automaticamente ele é um acorde maior. A relativa é o Fá sustenido, a antirrelativa é o Dó sustenido. Olha aqui, ó, o acorde de passagem nossa aqui, ó. Um Lá com baixo em Dó sustenido. Só que e se eu transformo esse Lá em sétima e ainda coloco uma nona bemol nele aqui, ó? Perceberam de onde surgiu isso aqui, ó? Olha lá, ele é um Lá7. Então, ó, Dó, Lá7, Ré menor, Dó, Lá7, só que antirrelativa, Ré menor, Si7, só que com a antirrelativa. O que é antirrelativa? O baixo tá na terça do Si, ó. Né, ó. Ó, Ré 7, só que antirrelativa porque o baixo está na terça. Sol, quer dizer, é tudo 5-1, 5-1, 5-1. Então, ó. Só que eu estou usando harmonia funcional.
beleza? Só que, quando a gente está falando de acordes de passagem, então, pensa na passagem como o 5, mas não como o 5 do acorde, como o 5 sensação do acorde. Então, eu preciso ter vários acordes na mão que tensionam antes de eu resolver no acorde-alvo. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, vou pôr aqui em cima para não ficar... Vamos pensar aqui, vamos pôr aqui em cima, ó. Se o meu alvo, meu próximo alvo, meu alvo temporário ali é o Ré menor, quem que eu posso colocar para tensionar ele? Dó sustenido diminuto é 1, certo? Beleza. Lá 7 é 1? Também. Passagens do old school também é 1, ó. Também. Ó. Passagens do jazz também, ó. Também. Só que, quando a gente está falando de old school, acordes de passagem se tornam subindo. Quando a gente fala do jazz, os acordes vêm descendo. Então, a gente tem o sub 5, por exemplo, que é o substituto do quinto grau, que nada mais é que o quê? Lembra que ó, o 251 é a chave que abre qualquer porta dentro da harmonia funcional, tá bom? Quando eu penso da forma mais simples, que é o que? Na cadência, o Ré menor, se ele é o meu descanso, quem que é a minha tensão em relação ao Ré menor? Lá 7, concorda? Lá 7. Só que o Lá 7, ele não é um acorde de Lá 7, ele é o meu 5. É aqui que está o segredo. Você tem que pensar na harmonia como função. Qual que é a função do 5? Tensionar. E uma das características da tensão é o quê? É o nosso trítono. Lembra? O trítono, ele dá essa sensação, né? Ó. E aí, olha que legal. Quando a gente pensa na primeira substituição do meu Lá 7, então, ó, Dó, Lá 7 para cair no Ré, Si 7 para cair no Mi menor. É muito simples, né? Porque nós estamos trabalhando em cadência. 5, 1, 5, 1. Ó, o meu alvo é Dó, Ré menor, Mi menor e Fá. Certo? Então, Dó. Se eu vou cair no Ré menor, eu preciso do 5 dele. Lá 7, cai no Ré menor. Si 7, cai no Mi menor. Beleza, isso é cadência. Tranquilo. Só que quando eu uso antirrelativa já... Perceberam que nós já estamos usando função? Estamos usando função já. Porque nós estamos usando a relativa do Lá 7. Então tudo surgiu do Lá 7. Então, qual a próxima substituição, além do Dó sustenido diminuto, que eu já tinha passado para vocês em outras aulas, que na verdade é um Lá 7 em antirrelativa, por mais que ele tenha nona bemol, ele é um acorde alterado. A gente tem o nosso Dó sustenido, ele vem do old school, né? Do blues. Então, ó. Então nós temos um primeiro acorde de passagem que é o quê? Dó sustenido diminuto para cair no Ré menor. Então quer dizer, ele meio tom antes do meu alvo, eu posso jogar uma diminuta. Então eu vou cair no Sol. Meio tom antes do meu alvo, eu jogo um acorde diminuto, que é um Fá diminuto. Fá sustenido diminuto. Olha lá, ó. Ó. Tá bom? Isso meio tom antes. Então isso é o quê? Old school. Escola antiga. Acorde diminutos, passagens e rotas. Escola antiga. Agora nós vamos para a escola nova, que é o jazz. Quando a gente vem falar do jazz, a gente começa a falar de também tensão, só que uma tensão muito mais avançada. Por quê? Porque a gente está trabalhando não só o trítono, mas também a alteração, o alt ali, né? Que é o quê? O nosso Lá 7 continua sendo Lá 7. Só que, se ele é Lá 7, ele não é um 5. Concordo que se o Lá 7 vai cair no Ré menor, ele é um 5 do Ré menor. Se ele é o 5, eu posso usar uma segunda técnica, que é o sub 5.
sub5, que é o substituto do quinto grau. Quer dizer, quando estão falando substituto do quinto grau, vocês perceberam por que a gente confunde? Porque a gente acha que quinto grau é o Sol. Se a gente está tocando em Dó, não. Quinto grau do acorde alvo. Entenderam? Não tem a ver com o tom da música, tem a ver com o acorde alvo. Se o meu alvo é cair no Ré menor, quem é o 5 do Ré menor? O Lá7. Tá aqui já. Né? Deixa eu até arredondar ele aqui. O Lá7. Quer dizer, então eu tenho que aplicar o sub5 no Lá7. Se o meu alvo é Ré menor. No começo parece confuso, mas quando você pega e vai pegando isso várias vezes, isso aqui é a carta na manga para você dominar a harmonia. Então, olha só. Lá7. Sub5 ele tem uma regra, que é o quê? O acorde que substitui o 5, que no nosso caso aqui agora é o Lá7, ele está uma quarta aumentada acima. Então quer dizer, é um trítono. Né? É uma distância trítono, não é um acorde trítono, é uma distância de 3 tons. Então, ó, se eu estou no Lá, o meu Lá7, se eu estou no Lá7, se eu fosse aplicar o sub5 nele, se eu quisesse substituir esse quinto grau do Ré menor aqui, quem que eu poderia usar? O trítono dele, os 3 tons acima dele. Quem que está 3 tons acima do meu Lá? Ó, 1, 2, 3. O Mi bemol. Agora eu tenho várias formas de olhar isso. Eu lembro uma professora minha que era uma tecladista que tocava no Renascer, e ela falava assim, você precisa enxergar, para você conhecer uma casa, você precisa enxergar ela de vários ângulos. Então, o cara que passa na frente da casa, ele conhece a casa de frente. O cara que só passa de helicóptero, ele conhece a casa pelo telhado. O cara que mora no fundo, se ele nunca veio na rua de cima, ele conhece a casa pelo fundo. Quer dizer, nós como músicos, nós temos que conhecer as técnicas de todas as formas possíveis, de vários ângulos de visão. Então, por exemplo, uma das formas de você encontrar o sub5, que é o substituto do quinto grau do meu acorde alvo. Né? Então, ó, vamos fazer a lógica. Quem que é o meu acorde alvo? Ré menor. Quem que é o 5 do meu acorde alvo? Lá7. Quem que é o substituto do meu acorde do meu 5? Que é o Lá7. Um acorde que está 3 tons acima deles. Então quer dizer, ele é um trítono. 3 tons é tritono. 3 tons. Só que eu posso pensar nessa distância também como quarta aumentada, que fica mais rápido. Se eu estou no Lá, quem que é a quarta do Lá? É o Ré. Meio tom acima, quarta aumentada. Então, o acorde que pode substituir o Lá7 é um Mi bemol. Entenderam? Então eu já tenho um acorde de passagem que é o Dó sustenido para cair no Ré menor. Só que agora eu vou ter mais um, o Ré sustenido, que é o sub5. Tá bom? Agora, qual que é a formação desse acorde? Eu costumo... quando a gente trabalha com estrutura superior, a gente tem um acorde na mão esquerda e um acorde com uma estrutura acima com outra formação, que a gente chama acordes tríades com tríades superiores. Mas existe o clássico, né? O trítono clássico, que ele é um acorde com sétima, ó, sétima, nona, a terça aqui, né? E a 13ª. Ó, esse é o clássico. Por isso que vocês precisam aprender a montar acorde. Ó, se eu tô no Mi bemol, quem que é a sétima do Mi bemol? Um tom atrás. A nona, um tom à frente. Aí eu coloco a terça, porque o Mi bemol tá aqui, né? Ó, olha lá, ó. Nona, sétima e 13ª nada mais é do que o 6º grau, né? O 11ª é o 4º grau. Acima do 9 ele começa a contar de novo. Lembra que o infinito começa a partir do nosso 8? A partir do nosso 8 ele volta a ser 1, né? O 8 é 1. Então acima do 8 é tudo 1, é como se fosse o 1 de novo. O 8 é o 1, o 9 é o 2, o 10 é o 3, o
o 11 é o 4, o 12 é o 5, o 13 é o 6, tá? Então, essa formação de acorde aqui é para eu cair no Ré menor. Então, por exemplo, ó, Dó sustenido, Ré menor. O Dó sustenido, que está meio tom antes do meu alvo, eu já sei que ele é uma antirrelativa do 5, certo? Então a função 5 está me dando atenção para cair no Ré menor. Só que eu quero mais um para cair no Ré menor também. Ó. Ó. E é o que a gente chama de trap, né? Armadilha. E por que armadilha? Vocês percebem que o meu alvo foi encurralado aqui, ó. Ele tem um acorde de passagem que vem antes e um acorde de passagem que vem depois. Vocês perceberam como começa a ficar simples de aplicar os acordes de passagem de forma avançada, seja new school, seja old school? Olha que legal. Dó. Meu alvo é Ré menor. Renova-me. Eu poderia fazer renova-me, cair no Ré menor. Só que não. O meu Ré menor, eu estou fazendo um, que é o Dó, um acorde de descanso, um Ré menor, que vai ser meu descanso também ali. Se eu vou cair no Ré menor, eu posso usar uma tensão, ó. Ou ó, olha o sub 5 aqui, ó. Sub 5 de quem? Do Lá, ó. Se eu fizer esse mesmo acorde da mão direita e bater o baixo em Lá, olha como ele é o Lá também. Ó, olha como ele é o Lá. Só que aqui a gente tem o que aqui, ó? A gente tem sétima, nona, né? A gente tem aqui a quinta aumentada, ó. E a terça aqui, né, ó. Olha lá, ó. Seria um Lá com quinta aumentada. E se a gente coloca o Lá aqui, né, ó. Só que ele, ó, é o mesmo acorde, ó. Tá vendo que quando eu bato o trítono aqui, ó, na mão esquerda, ó, o Lá e o trítono é o mesmo acorde, ó. A sensação é a mesma para cair no Ré menor. Então, por exemplo, quando a gente vê Garota de Ipanema mesmo, né? Ó, o que eu tô fazendo aqui, ó? Si menor, Mi 7 para cair no Lá menor, Ré 7 para cair no Sol. Percebeu que eu tô fazendo 5, 1, 5, 1. Só que tem um porém, ó. 5, 1. Ué, meio tom acima é 5? Agora você sabe que é. Porque ele é o trítono, ó. Ele é um sub 5 do Mi 7, ó. Pra cair no Lá menor. Ué, o Sol sustenido é o 5 do Sol. Agora você sabe que ele é um trítono do Sol, do Sol, ó. Do Ré, né? Que é um sub 5 do... Ó. Pra cair no Sol. Tá bom? Agora, você vai precisar assistir essa aula várias vezes. Porque isso aqui é uma teoria que a gente passa ali 8 semanas estudando, né? A fundo para entender e montar, não só montar os acordes, mas trabalhar as rotas da escola antiga, da nova escola, né? Mas vocês já começam a entender que existe um outro mundo acontecendo fora do que a gente está vendo aqui. E é por isso que os americanos são tão bons. Eles pegaram só o que é importante. O que é tão importante? O código 251 aqui, ó. Pensar no 5 como sensação, ao ponto de Sol sustenido ser o 5 do Sol. Fá sustenido ser o 5 do Sol também. Ué, nós estamos falando de sensação. O 5 é... Quem que tensiona antes do Sol resolver? O Lá 7, o Ré 7 no caso. O Sol sustenido, que é o quê? É o trítono do Ré 7,
e o Fá sustenido, que é a antirrelativa do reset. Duas escolas trabalhando aqui, né? As duas escolas encurralando o meu acorde-alvo. Quer dizer, elas começam a pressionar ele para resolver. Pressiona e resolve. Ele é pressionado de todos os lados, né? O cara arruma uma briga em casa e aí vai pro serviço, o patrão... Então, quer dizer, ele foi pressionado em casa e foi pressionado no serviço. Resolve, filho. Se vira. Quem que resolve? O 1. E nós não estamos nem falando de distanciamento, hein? Nós estamos falando só de 5, 1. Depois nós vamos falar sobre 2, 5, 1. Mas isso aqui em função. Perceberam que a função não tem a ver com cadência? Cadência é lindo, que é tudo cálculo simétrico. Mas e a função, quando começa a mexer com o sentimento? É aqui que entra a sinestesia. De que você começa a tocar com o sentimento e não com teorias malucas. Entendeu? A teoria para nós é a rodinha da bicicleta. Tá bom? Quando eu tô tocando, eu não fico pensando se eu tô fazendo trítono, sub 5. Não. Eu já tenho na mão quem tensiona o acorde-alvo. Então, por exemplo, se eu fosse aqui... Galera, desculpa aí só um pouquinho que eu recebi uma visita que ela começou a chorar. Eu tive que parar o vídeo. Olha lá pra câmera lá. A Vicky. Nossa veinha aqui, ó. Fica aqui na minha cola e de vez em quando eu tô falando sozinho, ela começa a chorar aqui. Então vamos lá. Já devolvi ela ali, agora vamos voltar aqui. Então, perceberam que o acorde-alvo é o mais importante. Porque se vocês forem olhar, olha que legal. O tempo inteiro vocês estão tocando em 1. Nunca faz um 5, nunca faz um 2. E quando eu estou falando 5, 1 ou 2, nós não estamos falando de grau, lembra? Nós estamos falando de sensação. Né? Lembra que o meu pai falava, você vai fazer a primeira, segunda e terceira no violão. Primeira. Aí, quando eu ia tocar, ele me passou 3 acordes, que era Ré, Lá e Sol. Então, o Ré, ele fazia assim, que estava lá embaixo. O Lá, ele fazia assim, bem fraquinho, eu sabia que tinha que subir pro Lá. E o Sol, ele fazia assim. Então, ele ficava lá do banco, lá na igreja, e eu tocando aqui, ó. Aí usava capotraste para poder tocar qualquer música, né? Então ficava ali, Ré. Aí meu pai fazia, eu subia pro Lá. Aí ele subia pro Sol. Quer dizer, ele ficava me passando ali os 3 acordes maiores, que é o 1, 4 e 5. Aí, quando ele percebeu que eu já estava pegando bem, ele falou, agora eu vou pôr você numa escola para você aprender a fazer as caídas. Ele falava. E o que são as caídas? São os acordes menores. Na mente dele, ele não estava preocupado se era maior, menor, diminuto, dominante. Ele estava preocupado que ele precisava de alguns acordes a mais que dessem uma sensação melhor da que ele estiver ouvindo. Quer dizer, teoria é rodinha. Ela serve para que a gente aprenda a andar de bicicleta. Quando a gente aprende a andar, você vai andar de rodinha? Você tem 50 anos andando de rodinha? Não. Uma semana, 2 semanas pegando firme ali, às vezes umas 10, 15 vezes que você vai ali, dali um pouco você já tira uma rodinha, dali um pouco você já tira outra. Daqui um pouco você já está sendo atraído e tocando com o sentimento. Entendeu? Então, gravem isso. O que importa na música é sentimento. E o sentimento ele só vem com a sinestesia. Sinestesia é a junção. Você precisa enxergar cor no acorde. Ah, gente, mas eu não enxergo ainda. Não tem problema, mas você vai enxergar. Porque a sinestesia é você olhando a música pelos seus 5 sentidos. Tá bom? Olhando a casa de cima, de frente, de fundo, de lado e conhecendo a música, conhecendo o gosto da música, a textura do acorde. Né? Lá na aula ontem a gente estava na comunidade lá, o Wander ainda falou assim, a gente estava conversando, ele ainda brincou lá, porque a gente estava falando assim, ó, esse acorde aqui tem a textura muito áspera, né? Que era um acorde de estrutura superior aqui, ó. Ó. Não tem como negar que esse acorde é uma tensão, né? Não tem como negar que, ó, esse acorde é uma tensão, é um acorde com estrutura superior, né? A gente tem aqui um Dó, 7 e na mão direita, ó, um Fá sustenido menor, tá vendo, ó? Olha ele sozinho, já perdeu toda a referência. Você nem sabe onde tá mais, mas se eu estivesse tocando assim na terra como no céu, olha lá, ó.
assim na terra como no céu. Por que eu fiz esse acorde? Presta atenção que quanto maior o problema que você passa, melhor é a solução depois. Então, por exemplo, eu estou aqui circuitando, né? Eu vou passar só uma última parte aqui, que é o quê? Que a gente chama de linha do tempo aqui, baseado no perfeito, né? Então, ó, a gente tem aqui, o nome disso aqui é desvio padrão, isso aqui está na física, tá bom? Então, tudo que eles vão trabalhar ensaio, tá bom? Na ciência, eles calculam o desvio padrão. Existe uma fórmula para calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Nada funciona perfeito. Existe uma coisa para mais ou para menos. Se você tem um comércio, olha que legal. Eu vou falar de um comércio, depois eu vou falar de algumas outras coisas que acontecem com a gente, tecladista também. Então, imagine que você tivesse um comércio e você tem uma meta de ganhar 10 mil no mês lá no teu comércio, certo? E aí, dividindo esses 10 mil por 30 dias, se eu não me engano, dá uns 300 e alguma coisinha ali. 333 e 33, 33. A gente tem... Imagine que todo dia entrasse R$ 333, todo dia, no seu comércio. Essa é a linha perfeita. Todo dia entra 333. Quer dizer, no final do mês, vai entrar os 10 mil. O problema é que isso aqui é utópico. Não existe isso aqui. Isso aqui é ficção. Essa linha perfeita. E a ciência, ela cuida de trabalhar uma coisa chamada desvio padrão. Olha que legal. Existe um desvio e que é um padrão que acontece no ser humano, que é o quê? Olha, teve um mês... Ó, no dia 1, nossa, vendi R$ 500. No dia 2, vixe, vendi só 200. Aí no dia 3, vendi 300. Nossa, vendi 800 nesse mês. Nossa, semana que vem... Nossa, vendi só 100. Só que olha o que está acontecendo. Um pelo outro, no final do mês, quando você fica de olho no processo, você chega no mesmo valor, mas existe um desvio padrão no meio do caminho. E esse desvio padrão aqui é o que a gente chama de 2, 5. Quando você começa a ganhar mais, ó, você começa a falar, tô de boa, não preciso nem ir na empresa hoje, ontem eu fiz 500, deixa os funcionários lá. Se distanciou da empresa, olha o 2 aqui, ó. Aí sabe o que acontece? Você não tá lá, o cara deixa cair tuas vendas no outro dia para R$ 100. Olha o 5 aqui, ó. Nossa, você ficou nervoso, ficou com tensão, ficou bravo. Aí você volta para a empresa, olha o que acontece aqui, ó. O dia que você volta no terceiro dia para a empresa volta a vender 333, que é a sua meta por dia para bater 10 mil. Quer dizer, o nome disso é desvio padrão. Agora, isso acontece em tudo. Na sua vida, você está ali circuitando. E tá o talão de luz ali para você pagar a sua luz. Você está ali olhando, distante daquele talão. Fala, não, eu tô com dinheiro no bolso aqui, mas eu vou comprar um negocinho ali. Depois eu levanto uma grana e vou lá e pago o talão. Tá distante, ó, 2. Distante de resolver a situação, né? Aí vem a empresa de energia e corta a sua energia, ó. Olha o que aconteceu. Puf, sensação de tensão. Aí você vai ter que fazer um corre lá, arrumar, emprestar o dinheiro de alguém e paga a luz. Quando o cara vem e liga, olha o descanso. Um alívio. Você percebeu que nesses dois lugares você estava com a mesma situação. A diferença é que aqui você estava nem ligando, não estava nem valorizando a luz que você tem na tua casa. Quando chega nisso aqui, você está ali agradecendo a Deus porque ligou de novo. É a mesma situação. A diferença é que aqui você não está nem aí. Aqui você está agradecido. Quer dizer, quando eu começo a falar isso aqui, eu estou mostrando para vocês uma forma de ver a música que a gente chama de sinestésica. Então a sinestesia tem gente que nasce com ela, tem gente que desenvolve, mas a sinestesia está em tudo, na mixagem. E o que é alguém que leva uma coisa ao nível sinestésico? Você percebe a música, se eu olhar para um monitor eu vejo a música, porque eu tenho aqui, o lado dele tem 4, se você olhar para esse vídeo,
ele tem 4 lados. Ah, intervalo de quarta, nossa, 2, 5, 1. O cara fica louco. Por isso que músico fica louco. Entendeu? Então, é isso. 2, 5, 1 pra mim é isso, é loucura. Do 2 até o 5 tem 4, do 5 até o 1 tem 4, ó. Tem um intervalo de quarta. Deixa eu pôr aqui, ó. E do 5 para 1 tem quarta também. Tá bom? Quer dizer, você começa a sentir o cheiro do negócio que, nossa, esse aqui tá... Nossa, a cor desse acorde é marrom. Para mim, o acorde dominante é marrom. Olha que louco, né? O distanciamento, ele é verde. Se vocês forem ver, a cor do top tecladista é verde, né? Todas as vezes que eu fiz o top tecladista, eu enxergava ele como verde, por quê? Porque eu gosto muito dos acordes tristes, né? Então, se vocês forem ver, o meu som ele é baseado nisso, né? Eu passo pelas tensões muito rápido. Ó, eu gosto muito dos acordes menores, que estão muito distantes de resolver, né? Ó. Tá bom? Isso você vai desenvolvendo, mas a princípio pode ser uma, como é que eu posso dizer? Pode ser uma novidade, pode te dar um choque, mas se você não entender isso aqui, muito provavelmente você não vai se tornar um top tecladista, porque um tecladista top, qualquer um que você perguntar, ele levou a música para o nível de sinestesia, ele conhece essas passagens, por mais que seja de forma intuitiva, que a gente tem 2 escolas, né? A escola que eles chamam de oral, que é passada de pai para filho, né? Falando, mostrando, que é o que acontece muito lá nos Estados Unidos, a cultura oral. As crianças crescem na igreja vendo o tio, vendo o pai tocar, o pai vai lá e ensina. O Corey Henry mesmo, num documentário que ele tem, numa masterclass que eu assisti, que eu adquiri e assisti, o que ele está explicando? Ele falou assim, quem me ensinou a tocar foi minha mãe. Depois eu tive um mentor ali que ele me falava, a melodia é sua amiga. É ela que tem que estar na ponta, é ela que manda. Quer dizer, foi sendo passado. Isso é o quê? Cultura oral. Depois, quando ele fica um pouquinho mais velho, ele vai para Berkeley, ele vai para Nova York lá estudar. Aí ele começa a ter contato com a cultura escrita, que é a teoria, que é o que nós estamos pegando aqui. Quando esses dois se juntam, se torna o top tecladista. Só que tem um porém. Nós vamos pegar o mínimo possível. Por isso que em 8 semanas você vira a chave. Por quê? São cultura oral, cultura escrita, o mínimo necessário. Eu não tenho que te passar tudo o que foi passado no mundo. Você não é obrigado a saber tudo. Mas dependendo da sua área de atuação, se você é um tecladista que toca na igreja, você precisa entender, você precisa saber isso, tá bom? Então, pode parecer um pouquinho confuso no começo? Pode, é normal. Mas entenda que o processo é esse. Se você tem preguiça de estudar, grava isso que eu vou falar. A preguiça, ela anda tão lento, ela anda a passos tão lento que o fracasso alcança ela rapidinho. Se você tem preguiça de sentar aqui e tentar entender isso, é muito provável que daqui a uns dias você vai estar vendendo seu teclado, passando para alguém porque você não conseguiu. Agora, tudo isso por quê? Por causa da preguiça? Não, vamos lá, vamos pegar, ó, o conteúdo está aqui. Assiste mais uma vez, pergunta aí nos comentários, a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Então, para se tornar um top tecladista em até 8 semanas, você vai passar por alguns processos simples, né? Nós temos ali a barreira do terror, mas que quando você está junto com as pessoas, tudo muda, tá bom? Então, é isso aí. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você precisa saber, porque isso aqui norteia todo o seu conhecimento. Lembrando que a gente falou aqui de acordes de passagem, acabamos entrando em outros assuntos, mas para que vocês entendam que não existe só campo harmônico, essas coisas que vocês estão vendo aí, não. Isso aqui é ouro. Isso aqui, quando eu entendi isso aqui, quando eu peguei isso aqui, tudo mudou. E foi tão rápida a mudança que, se vocês forem olhar aqui nesse quadro, tudo o que eu faço está dentro só disso. Tudo. Para tocar de forma livre, colocando várias técnicas. É claro que depois a gente vai fazer a fusão
da escola antiga com a nova escola e ter essa sonoridade e tocar de forma totalmente livre, né? Muitas vezes a gente se sente preso tocando ali. Nossa, eu só sei fazer esse dó, só sei fazer... Não, você aprende ali os acordes que você mais gostou, tem uma biblioteca ali, por exemplo, de 70 acordes e vozes, você vai lá, escolhe um, ouve bastante ele, simula uma harmonia, por exemplo, tira na mão 4 acordes e começa a montar a sua identidade. Beleza? Então é isso aí, galera. Acordes de passagens. A gente tem mais 2 formas de fazer, só que a gente tem 7 estruturas superiores que a gente pode usar também. Mas eu passei 2 para vocês, né? Mostrando aqui o que a gente chama de trap, né? Baseado no trap, que é o que? A armadilha. A gente cria uma armadilha pro acorde alvo. Então, ó, Dó, Dó sustenido e Ré sustenido, que é o trítono do Lá. Então, ó, Dó, Lá 7, Dó, Dó sustenido, Dó, Ré sustenido. Todos eles são os 5 do Ré. Então, ó, Dó, Ré sustenido para cair no Ré. Dó, Ré sustenido, Dó sustenido para cair no Ré. Ó, juntando a escola antiga com a nova, né? Ó, escola nova, escola antiga e cai no Ré. Tá bom? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Não esqueça de comentar se você gostou. Se você não gostou, não tem problema. Me fala aqui o que mais vocês querem estar aprendendo, que a gente vai montando um conteúdo exclusivo para vocês, tá bom? Curte, compartilha. Hoje, se vocês sabem, não sei se vocês sabem ou não, mas o YouTube ele não entrega mais o conteúdo. Muitas vezes sai um conteúdo aqui, muita gente fala, gente, mas eu nem vi que tinha. Porque o YouTube ele não entrega para quem não é tão ativo na comunidade do YouTube. Então, por exemplo, se você curte e compartilha, ainda não é o suficiente. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, porque a hora que você comenta, esses conteúdos começam a chegar para você mais rápido e para outras pessoas também. Tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!